Boa tarde, meu nome é Célio, nós trabalhamos aqui no Grupo Espírita Preto Jesus em Anchieta. Ano passado completamos nossos 100 anos de instituição e estamos aqui para fazer alguns comentários acerca do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 6 e 7. E esses itens falam para nós sobre uma epístola de João, em que ele se reporta e faz uma pergunta acerca de que os espíritos seriam de Deus. São os espíritos que praticam determinadas atitudes inequivocamente de Deus. É óbvio que todos os espíritos são de Deus, tudo faz parte da criação. Entretanto, é importante que todos nós tenhamos em mente que quando João faz essa colocação, essa pergunta, é para que a gente tenha em mente aquilo que é possível destacar na obra de alguém, no trabalho de alguém, no labor de alguém, no procedimento de alguém, o que de bom ali existe. A doutrina dos Espíritos veio há 163 anos aproximadamente, a partir do lançamento do Livro dos Espíritos, nos falar sobre a verdade. Kardec conceitua o Espiritismo como uma ciência. Eu concordo plenamente com ele. Essa questão religiosa, indubitavelmente, porque explica a necessidade da existência de Deus. Isso é indubitável para nós hoje. Basta pensarmos um pouco e vamos entender que Deus é necessário existir. Deus não é um conceito de uma religião humana. Deus é uma realidade. Pois bem, dentro desse conceito da existência de Deus, tudo que vem é criação. E tudo que é criação importa considerar que existe a nossa participação. Nós temos participação na criação. Somos seres criados. Pois bem, agora, se somos seres de Deus, quis João dizer o quê? Se estamos trabalhando com a verdade. Porque Deus é a verdade. Então, quando ele coloca, se os espíritos são de Deus, vamos interpretar, esses espíritos falam a verdade? Foi isso que ele quis dizer. Então, o Espiritismo como ciência, que é uma ciência nova, nas palavras do codificador Kardec, ele mostra para nós as relações do mundo espiritual, chamado espiritual, e desse mundo chamado físico. Lá na época, esses conceitos foram trabalhados por Kardec e todos aqueles que trabalhavam com ele e logo além dele, os grandes vultos do início do Espiritismo, nos falam sobre a ciência espírita demonstrando a justeza dessas coisas. A verdade é o que interessa. Sempre a busca pela verdade. Uma das questões mais interessantes de Kardec é quando ele diz que o Espiritismo evoluiria, que o Espiritismo sempre buscaria o progresso. O Espiritismo sempre estaria buscando a verdade, para que essa verdade nos libertasse dos condicionamentos que o mundo, com certeza, sabe perfeitamente, não digo o mundo, a humanidade, né? Sabe perfeitamente induzir as criaturas. Pois bem, então o Espiritismo vem revelar para nós leis naturais, mas que não são concebidas pela chamada ciência oficial. Por que não são concebidas pela ciência oficial? Porque tudo aquilo que a ciência define e determina é com exatidão. E a qualquer momento, em qualquer situação, aquilo se dá. Quando falamos de fenômenos espirituais, ou a vida chamada espiritual, a vida cósmica, interdimensionalmente falando, você não existe ninguém que possa dizer que aquilo vai se dar naquela hora e daquele jeito. Porque não depende de fatores ligados à mesma dimensão nossa. É por essa razão que não se pode considerar que algo aconteça naquela situação, naquele momento, naquela circunstância. Simplesmente porque as condições normais de temperatura e pressão possibilitam. Então, nós dependemos do concurso de espíritos, dependemos de leis divinas, como leis dos fluidos, leis de reciprocidade, causa e efeito, livre-arbítrio. Existe uma série de leis que vão sempre fundamentar essas relações. E as relações interdimensionais são dificílimas. Nós que atuamos em casa espírita já há algum tempo,
percebemos como é difícil desenvolver um trabalho de desobsessão, por exemplo, de reencaminhamento, de resgates em dimensões inferiores. A complexidade do trabalho não está relacionado propriamente ao concurso dos seres envolvidos, mas as condições naturais que são necessárias, são impostas mesmo para que isso ocorra, para que determinados fenômenos aconteçam. Pois bem, então o Espiritismo veio explicar isso, mostrar essa relação entre esse chamado plano espiritual e o plano do plano físico. Hoje em dia, acho que essas palavras não cabem mais, as expressões não cabem mais. Chamar de plano espiritual e plano físico. A gente sabe que de físico não existe nada, não é? Existe uma consideração muito interessante, que eu vou colocar aqui para vocês de forma bem rápida. Nós achamos que existe o sólido, o líquido, né? O gasoso, o plasma, são os estados que a matéria assume. Que a gente chama de sólido, na realidade, para que a gente tenha uma pálida ideia do que significa tamanho, na cabeça de um alfinete cabem 1 trilhão de átomos. A distância relativa do núcleo de um átomo ao início da eletrosfera, no caso do hidrogênio, por exemplo, que só tem um elétron, a distância relativa do núcleo do átomo até o início de uma eletrosfera, se o núcleo do átomo fosse o Sol, o nosso planeta, nossa estrela, o primeiro elétron, né, da distância do Sol ao primeiro elétron, ou seja, do núcleo do átomo ao primeiro elétron, seria 7,5 vezes a distância entre o Sol e Plutão. A gente tem um cálculo da distância e do espaço que existe ali. É uma coisa enorme. Então, se nós ampliássemos a matéria, né, a chamada matéria, no estado sólido, o mais sólido que a gente possa imaginar, uma barra de ferro, uma barra de ouro, né? Se nós ampliássemos isso aí em bilhões, trilhões de vezes ao tamanho atômico, nós simplesmente não veríamos nada. As distâncias seriam descomunais. É o que acontece quando nós olhamos a matéria escura no processo de galáxias, ou de um supercluster de galáxias no universo observável. Tem isso. Então, quando a gente vê as distâncias que existem entre galáxias, a nossa tem 100 mil anos-luz aproximadamente entre os seus extremos, é para que a gente tenha uma pálida ideia do tamanho das coisas, tanto no microcosmo quanto no macrocosmo. E que existem espaços, vamos dizer assim, que estariam vazios, mas não estão, nós sabemos que tudo tem sentido, formam as coisas. A gente tem uma ideia. Então, o que importa realmente, pessoal, é a verdade. E o espírita, cabe ao espírita, ou que se diz espírita, ou estudioso do espiritismo, ou estudante do espiritismo, ler sempre, estudar sempre, questionar sempre, buscar sempre estar não à frente do seu tempo, mas à frente de si mesmo. Sempre numa manhã sabendo mais. Ler, divulgar, participar de palestras, assistir bons vídeos nos canais aí do YouTube, agora com essa tecnologia, né, para nós disponível. E uma última coisa é quando no item 7, Kardec faz as considerações sobre, nesses falsos cristos, que seria uma prova infalível dos falsos cristos, falsos profetas, as questões de ordem moral. Vejamos, nós podemos fazer o que quisermos, podemos estar aqui, ali ou acolá, mas nós estaremos sempre responsáveis por aquilo que fizermos. Não importa se é com pensamento, se é com uma palavra, com uma expressão ou com um gesto mais ou menos contundente. Aquelas lacunas, aspas nas lacunas que nós falamos há pouco, a matéria sólida, os grandes vazios, ditos como vazios, mas não são vazios, existentes, a nível de campo energético mesmo, estou falando da unidade atômica, do universo atômico, molecular, na parte orgânica,
não existe a possibilidade de nós dizermos que uma coisa é assim ou é assado. Ela está assim ou está assado. Vai depender de uma série de fatores que vão influenciar o seu estado de manifestação. E essa é a razão de você não conseguir fazer com que aquilo que ocorra, envolvendo duas dimensões, se dê na hora que você pretende. A essência oficial diz, não, isso não existe, isso é crendice, isso é religião, isso é assunto religioso. E nós sabemos que não são assuntos religiosos. Nós tivemos William Crookes no final do século XIX, 1887, por aí, fazendo experiências com materialização, com fotografias, com pessoas da alta sociedade da Inglaterra, de Londres. Tivemos trabalhos maravilhosos feitos não só por ele, mas com outros cientistas, até atualmente falando, grandes homens de ciência, brasileiros inclusive, que realizam grandes trabalhos não só com materialização, mas com processos que interagem os chamados seres espirituais com os humanos, chamados seres encarnados. Mas isso tudo dentro de condições pré-estabelecidas, atendendo aos pré-requisitos que a espiritualidade nos apresenta. Sem que, se eles sejam satisfeitos, aquilo não se dá. Pois bem, então, encerrando esse rápido bate-papo, a gente pode considerar que no item 7, quando Kardec nos fala em comentários sobre como se reconhecer os falsos cristos e profetas, são colocadas as palavras de Jesus, dizendo que é a questão de julgar seus espíritos pela qualidade de suas obras. Uma boa árvore dá bons frutos, uma má árvore dá maus frutos. Não temos como fazer uma amendoeira dar cajus, e nem como cajueiro dar amêndoas, ou então dar pitangas. Não existe essa possibilidade. Cada um de nós vai produzir sempre aquilo que pode, não o que quer. A nossa vontade tropeça o tempo todo nos pré-requisitos da sabedoria. E a sabedoria, ela não é só conhecimento, ela tem a base moral. Por isso que se reconhece os bons espíritos pelas boas obras. Não se pode fazer de conta o tempo todo. Essa semana, num estudo que fizemos virtual aqui na Casa Espírita Preta Jesus, a gente estuda virtualmente por enquanto, em função da pandemia, nós colocamos a seguinte situação. Você quer conhecer o trabalho de alguém? Pode ser quem quer que seja, um político, um religioso, um dirigente de casa espírita, um dirigente de uma instituição outra religiosa, ou um grande empresário, seja lá quem for, qualquer pessoa fazendo aquilo que ele faz na sua vida, no seu trabalho. Você quer reconhecer o cara? Quer saber se ele diz a verdade? Olha o que ele fez, o que ele vem fazendo. O que ele construiu? Mas construiu com as suas mãos, não é construir com o dinheiro dos outros, não é construir com o trabalho dos outros, não. Contratando empresas para fazer, construir com as mãos dele. O que ele fez? O que ele tem feito? Quando você verifica em uma pessoa aquilo que ele fez, e não fez durante uma semana, um mês ou um ano, não. Fez durante décadas. Por que nós reconhecemos a idoneidade de Francisco Cândido Xavier? Porque durante décadas a criatura foi o que foi. E por aí vai. Por que nós reconhecemos a idoneidade de Mahatma Gandhi? Porque ele fez o que fez durante décadas. Então reconhecemos a sua obra, o seu autor, pelas suas obras. Então reconheceremos uma pessoa, vale a dica aqui, por aquilo que ela vem fazendo ao longo dos anos. Olha as obras dessa criatura. Se ela realmente é detentora de boas obras, ela pode estar até errando atualmente. De repente por causa da idade, alguma enfermidade, algum desequilíbrio temporário de sua vida, emocional mesmo, todos nós somos passíveis disso. Mas durante a sua vida, durante aqueles anos que antecederam aquele momento infeliz, de repente, com uma atitude equivocada, ou um erro meu complicado, vale o que ele fez, o que ele veio fazendo. Então, reconhecer o seu autor pelas suas obras. Nós ficamos por aqui, agradecemos imensamente a oportunidade de estar com vocês e esperamos, de repente, no futuro próximo, considerarmos outros temas, se for possível, junto aos queridos amigos. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus.